Certo. E aí o que que acontece? A dialética, ela vai ter um conjunto de vários princípios que vai nortear o pensamento do pesquisador. Ou seja, como é que o pesquisador organiza o seu pensamento, como é que ele deve analisar a sociedade, analisar a realidade. E aí o que que acontece? Esses princípios eles são básicos para a gente compreender como é que a dialética funciona e como é que o cientista que utiliza a dialética para analisar a sociedade, ele vai fazer essa análise, essa compreensão da realidade humana. E aí o que acontece? O primeiro princípio, né? O primeiro princípio da dialética diz que tudo se encontra interrelacionado, né? E se transforma de modo permanente. Isso significa dizer que nenhum fenômeno social, nenhum fenômeno que aconteça na nossa realidade, ele acontece de forma isolada. Ele sempre vai estar ligado a uma série de outros fenômenos que têm relação com aquele, direta ou indiretamente, com aquele fenômeno que a gente está analisando, e a gente não pode desconsiderar esses outros fenômenos que agem por trás, esses outros fenômenos que de alguma forma se ligam ao fenômeno principal, ou de forma direta ou de forma indireta. E aí, quando um fenômeno sofre uma determinada transformação, ele acaba também modificando aquele fenômeno inicial, né? Então, o que a dialética analisa é que na nossa sociedade a gente tem uma série de fenômenos e esses fenômenos estão interrelacionados entre si. Por que estrutural? Certo. O outro segundo princípio da dialética está ligado às mudanças qualitativas. O que seriam mudanças qualitativas? Mudanças qualitativas é diferente de mudanças quantitativas, que estão ligadas à questão de quantidade, de números. Então, a mudança qualitativa seria como, por exemplo, a qualidade de vida de uma população. E aí o que a dialética diz é que um mesmo fenômeno, né, as mudanças no mesmo fenômeno, e dados em lugares diferentes, pode seguir ritmos diferentes. Então, por exemplo, o desenvolvimento humano em alguns países é muito mais elevado do que em outros. E aí, em outros países, o desenvolvimento humano está melhorando, a qualidade de vida está melhorando, mas está melhorando num ritmo lento, enquanto alguns países estão conseguindo avançar mais rapidamente. Então, o que a gente observa é o mesmo fenômeno, a melhoria da qualidade de vida. Só que em alguns lugares esse fenômeno tem sido mais rápido e a qualidade de vida no país tem aumentado mais rapidamente, e em outros países a qualidade de vida tem melhorado de forma lenta. Então a dialética ela leva em consideração que mudanças elas podem se dar em ritmos diferentes. Você pode ter uma mudança drástica e muito rápida, ou você pode ter uma mudança lenta, né, compassada. O terceiro princípio é que há uma luta dos contrários. Existem contraposições e contradições. Trabalhar com dialética significa você tentar localizar na nossa realidade social quais são as contradições sociais, como, por exemplo, a desigualdade. A desigualdade... Me deu um bug aqui agora, eu escrevi certo? Desigualdade. Acho que tá certo. Às vezes me dá uns bug. E aí o que acontece? A desigualdade ela é uma contradição na nossa realidade. Enquanto existem pessoas muito ricas, existem outras pessoas que são muito pobres. Né? E mesmo em países desenvolvidos, né, países ditos ricos, você também vai existir essa disparidade, essa desigualdade. E aí a dialética ela costuma trabalhar levando em consideração as desigualdades do mundo, as contradições do mundo. E aí o que acontece? Para analisar isso, ela observa que quando existe uma contradição, existe também uma luta entre pessoas, entre ideias que estão de lados diferentes, a tal da luta dos contrários.
E aí a gente chega ao quarto princípio. Os conhecimentos articulam-se e confrontam-se, né? Então, os conhecimentos, eles podem ser articulados através de debate. Você pode debater ideias, você pode confrontar essas ideias, e à medida em que você vai debatendo essas ideias, você vai articulando umas com as outras. Então, o confronto pode provocar a articulação de ideias. E aí, o que acontece? Isso também pode ser uma luta de contrários, porque essas ideias podem ser ideias opostas. E por serem ideias opostas, elas vão criar um processo dialético. Como nessa imagem que vocês estão vendo aí, essa charge no canto esquerdo. Você tem de um lado dois homens, né? Você tem dois homens discutindo, eles estão debatendo, e a gente percebe que eles debatem ideias diferentes. Por quê? Porque as ideias do homem de óculos é representado por uma linha horizontal, enquanto as ideias do homem sem óculos é representadas por uma linha vertical. Então, daí a gente já chega à conclusão que as ideias deles são opostas, porque estão direcionadas em sentidos diferentes, horizontal, vertical. Mas aí o que a gente observa? Que à medida em que eles estão debatendo, dialogando, essas ideias vão se misturando e dando origem a uma ideia nova, a um tipo de ideia nova que é representado pelo sinal de positivo. Então, o que acontece? Aí você está tendo uma articulação de ideias. Uma articulação de ideias que originalmente eram opostas, mas que deram origem a um conhecimento novo, a uma ideia nova, desenvolvida a partir das ideias anteriores. Esse movimento é o movimento da tese, da antítese e da síntese. Eu posso dizer que o homem de óculos está expondo uma tese. Eu escrevi a de antítese. Pensei uma coisa, escrevi outra. A gente pode dizer que o homem de óculos está expondo uma tese, ele está expondo uma ideia, enquanto o homem sem óculos está expondo uma antítese, que vai ser a ideia contrária, tanto que os sinais, os traços estão em direções diferentes. E aí, a partir da junção do debate dessas duas ideias, o que está se originando desse confronto vai ser o que a gente chama de síntese. Então, a síntese é o resultado da contraposição, do confronto entre ideias opostas. Quem são essas ideias opostas? A tese e a antítese. Então, no campo das ideias, isso também seria uma luta dos contrários. É um debate, né? Luta também é debate. Debate é um tipo de luta. Só que é uma luta no campo das ideias, né? Das contraposições de ideias. E aí você tem aí também uma luta dos contrários no campo das ideias. E aí, disso a gente pode pular aqui para o sexto princípio, que está diretamente relacionado também a esse exemplo. O sexto princípio diz que um novo acontecimento nasce do velho, o que já traz em si a semente do novo. Nesse exemplo de tese, antítese e síntese, a gente tem algo parecido com isso. Quem é que a gente pode considerar como as ideias mais velhas? As ideias mais velhas seriam a tese e a antítese, porque elas foram ideias que nasceram antes da síntese. Então a gente pode dizer que a síntese é o novo, né? É a ideia nova, é a elaboração do pensamento, de um pensamento novo. E aí o que acontece? Por esse exemplozinho básico, e quando eu coloquei essa charge eu não imaginei que eu ia conseguir fazer tantas associações com ela, né? A gente pode observar que a nova síntese, ela pega um pedacinho da antítese, que é o tracinho vertical, e pega outro pedaço que é da tese, que é o tracinho horizontal. Então quer dizer que antes da síntese nascer, a tese e a antítese já tinham as sementes do novo. Como, por exemplo, uma revolta, um motim, uma greve. Ela não nasce do nada. Vai existir uma série de processos que vão acontecer antes daquela revolta, antes daquela greve,
E que é esses processos que vão acontecendo e se acumulando que vão lançando as sementes para que algo novo surja. E o que é esse algo novo que surge? A revolta, a revolução. Como aconteceu lá na Revolução Francesa. Quando o rei deu prioridade mais aos seus luxos do que aos próprios franceses, isso se refletiu mais tarde na revolta dos camponeses e dos trabalhadores urbanos. No momento em que ele não deu participação política e liberdade econômica para os burgueses acabaram se revoltando e se voltando contra eles. Então, cada ação do rei da França que ele cometia, ele dava origem a uma semente que iria fecundar a Revolução Francesa. Então a dialética acredita que tudo no mundo é baseado dessa maneira. O novo nasce de sementes que foram plantadas por acontecimentos anteriores, por acontecimentos do passado. Por isso que a dialética ela é diretamente ligada à história. Ela leva em consideração que a sociedade se modifica com o tempo, na história. Por isso que o passado define o futuro, entende? Todas as ações do passado definiram o presente de hoje. E as ações do presente vão definir o futuro. E o quinto e último princípio, que eu acabei de pular, diz que o sujeito, aquele que investiga, e o objeto de conhecimento, que é aquela realidade investigada, apesar de distintos, não podem ser separados. E aí eu trago para vocês o exemplo do sociólogo, né? O sociólogo, ele estuda a sociedade, mas ao mesmo tempo, ele é membro da sociedade. Então ele não consegue se separar da sociedade para explicá-la, para falar sobre ela. Aí eu vou usar um de vocês como cobaia. Vou usar Aleph, que foi o último que comentou aqui no chat. Digamos que Aleph resolve de fazer sociologia e vai para a universidade para fazer esse curso. Lá no curso, ele começa a analisar e a estudar a sociedade e ele vai fazer um TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E aí ele vai fazer um TCC analisando um determinado fenômeno social e ele quer ser o mais neutro possível, né? Ele não quer que nada das convicções, das ideias dele, daquilo que ele acredita, apareça no texto. Ele quer que seja o mais neutro possível. Então, Aleph é o quê? Aleph é positivista. Acredita que dá para analisar a sociedade sendo neutro, sendo simplesmente objetivo. Ok. Só que Aleph, ele não vai conseguir se separar da sociedade para ser objetivo e neutro. Por quê? Porque Aleph é filho. Então ele faz parte de uma instituição social que é chamada de família. Aleph tem uma religião. Então ele faz parte de outra instituição social chamada igreja. Aleph é um estudante universitário. Então ele faz parte de outra instituição social que é a universidade. Ele está ligado a essas instituições sociais. E ele não vai abandonar a família dele, abandonar as crenças religiosas dele e abandonar a própria universidade para poder analisar a sociedade de forma neutra, de forma desprendida da própria sociedade. Aleph ele não vai conseguir se desfazer dessas instituições para analisar a sociedade. Então ele vai continuar sendo filho de alguém, então ele vai continuar na instituição familiar, ele vai continuar acreditando em um Deus ou na não existência de um Deus, ou na existência de vários deuses. Então ele vai continuar dentro de uma instituição que é conhecida como igreja. E ele é um universitário, ele está fazendo um TCC. Então ele vai continuar atrelado a uma instituição chamada universidade. Mas digamos que Aleph abandona tudo. Vai lá para o Himalaia, para o sopé de uma montanha, viver que nem um eremita, só com um monte de livro que ele levou, uns cadernos, canetas, para escrever o TCC dele lá. Ele vai dizer, agora eu estou afastado da sociedade. Será mesmo?
Os livros que a Aleph levou faz parte de um conhecimento que foi construído socialmente, né? Ele ainda acredita em deuses ou em um determinado deus. Ele ainda é filho de alguém. Ele ainda vai carregar com ele os valores que ele aprendeu com a família. Ele ainda vai fazer ciência do jeito que ele aprendeu na universidade. Ele ainda vai escrever em um idioma que ele aprendeu com o convívio social. A forma de ver o mundo dele foi uma forma de ver o mundo que foi construída socialmente. Então não tem escapatória para Aleph. Aleph pode sair da sociedade, ou seja, ele pode sair do convívio social, né? Ele pode sair do convívio social, se isolando lá, né? Aleph, você vai ter que caçar sua própria comida, viu? Ele pode se afastar da sociedade, se afastar do convívio social. Ele pode sair da sociedade, mas a sociedade não vai sair dele. Porque ele é um sujeito que foi criado em sociedade, que vivia em sociedade. E isso ele vai carregar pelo resto da vida dele. Não tem escapatória. Então, mesmo que ele tente essa neutralidade, ele não vai obtê-la, entendeu? Ele não vai conseguir se separar. Por isso que a gente diz que, apesar de Aleph e a sociedade serem coisas distintas, essas duas coisas não podem ser separadas.